Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no tal do Kruskal-Wallis. O que é o teste de Kruskal-Wallis? Cara, vocês lembram que quando a gente não tinha o teste T, a gente caçava com o teste U, né? Quando não tinha lá o teste T de student, não era possível fazer, porque, por exemplo, um grupo não tem distribuição normal para uma determinada variável, a gente fazia o teste U de Mann-Whitney. Da mesma maneira, quando a gente não pode fazer a ANOVA, porque um dos grupos não apresenta distribuição normal, por exemplo, a gente vai proceder o teste de Kruskal-Wallis. Então, diferentemente da ANOVA, ao invés de usar os parâmetros média e desvio padrão, a gente volta aqui a utilizar os rankings, né? A posição mediana, o parâmetro aqui passa a ser mediana. Então, deixa de ser um teste paramétrico e a gente passa a usar um teste não paramétrico. Ou seja, é um teste que serve para a gente testar a hipótese de que várias populações têm a mesma distribuição. É uma alternativa para a ANOVA, também conhecida de ANOVA by Ranks Test. Né? Usar quando? Quando a gente tem uma amostra pequena, um dos grupos, por exemplo, foi menor do que 15, né? Exigências do teste T ou quando as exigências do teste T ou da ANOVA estiverem seriamente comprometidas, como, por exemplo, quando a gente não tiver distribuição normal. Homogeneidade de variâncias, dá para não ter, mas distribuição normal precisa ter para fazer a ANOVA. Não tem, caça com Kruskal-Wallis. Aqui tem a fórmula do coeficiente, diferentemente da ANOVA, o coeficiente de Kruskal-Wallis é dado pela letra H. A ANOVA era F e o Kruskal-Wallis é com a letra H. Não vamos entrar no mérito dessa fórmula aí, não se assustem. Mas, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Se no grupo A eu tenho esses elementos numéricos, no grupo B eu tenho esses elementos numéricos, no grupo C eu tenho outros elementos numéricos, se a gente colocar todos num grupo só e analisarmos os postos, exatamente igual ao que a gente fez no teste U de Mann-Whitney, a gente vai colocar todos esses elementos aqui numéricos em ordem e colocar postos, do mais baixo, posto 1, até o mais alto. Posto, sei lá que posto é, mas é um posto alto. Então, por exemplo, se no grupo A eu vou ter o primeiro, nono, quarto, sexto e o segundo, no grupo, a soma dá 22, a média dá 4,4. Exatamente igual o que a gente viu no teste U de Mann-Whitney. Grupo B, a gente vai ter uma soma X e vai ter uma média de postos. Essa média aqui é dos postos. E no grupo C, a gente vai ter essa soma e aqui uma média dos postos. Então, o racional do Kruskal-Wallis é exatamente o mesmo racional do teste U de Mann-Whitney. Para quem não está lembrado, volta lá para cima no Moodle e dá uma revisada, umas 3 aulas atrás aí, que vocês vão ver o racional bem explicadinho. Então, como é que a gente faz o Kruskal-Wallis no SPSS? Vamos lá, analyze. A gente não vai compare means, porque a gente não está comparando médias, a gente está comparando agora rankings, postos, medianas. Então a gente vai no Non-Parametric Tests, clica em cima e quando abrir, a gente vai no K-Independent Samples. To Independent Samples a gente fazia o teste U de Mann-Whitney, K é vários, eles não usam N aqui, né? Eles usam o K. K-Independent Samples, a gente vai fazer então o teste de Kruskal-Wallis. Quando a gente clica ali, aparece aquela tabelinha de sempre, a janelinha de sempre. Aqui as nossas variáveis nessa coluna. Aqui, ó, eu vou precisar dizer para o computador qual é a variável de agrupamento. Não me perguntem por que voltou a ser variável de agrupamento e não fator. Né? Na ANOVA eles chamam de fator, aqui eles chamam de variável de agrupamento. Certo? Vamos botar o mesmo exemplo lá, estado civil. Só que aqui eu tenho que escolher uma variável que não tenha distribuição normal. Então botei, por exemplo, número de filhos. E aqui eu vou, quando apertar esse botão aqui, eu vou definir o intervalo. Como eu sei que eu tenho solteiros, casados, separados, divorciados e viúvos, eu vou do 1 até o 4, passando 1, 2, 3, 4. Eu vou comparar do 1 até
o grupo 4, que foi o que eu indiquei aqui quando ele pergunta define range, definir o intervalo. Pego a variável, a categoria da variável com o menor valor, 1, até o maior valor viúvo. Por exemplo, se eu quisesse excluir aqueles que nunca foram casados, excluir os solteiros, eu tiraria o 1 aqui e botaria do 2, tiraria o 1, botaria do 2, 3, 4, do 2 ao 4. Então, entre aqueles que já tiveram cônjuge, né, eu botaria do 2 ao 4. Eu digo para o computador o que eu quero. E aqui já vem marcado, ó, teste H de Kruskal-Wallis. Onde está o Kruskal-Wallis? Está ali, o Kruskal-Wallis. E aí, quando eu digo isso para o computador, eu simplesmente aperto... Opa, esqueci, aqui eu estou voltando aqui, né? Define Range, eu cliquei lá no Define Range, só para mostrar para vocês. O mínimo é 1, o máximo é 4. 1 é solteiro, 4 é viúvo. Né? Aperto um Continue, volta lá para aquela janela anterior, que no caso é esta janela aqui, vai aparecer isso aqui. Clico um OK, e aí a gente tem a realização do teste. Vejam que aqui eu tenho, ó, Estado Civil 1, 2 e 3. O 4, os viúvos nesse banco aqui, que não é aquele banco da Alice, é um outro banco, né? Eu só tenho 49 sujeitos. Tinha 22 solteiros, 20 casados e 7 separados. Não tinha nenhum viúvo para comparar, ele não comparou. Ele usou, então, os 3 grupos existentes, certo? Bom, vejam que da mesma maneira que a gente tinha lá no teste último no item, aqui eu tenho a média dos rankings. Se a média dos rankings aqui deu 13, é porque a soma dos rankings dos solteiros é menor. Se aqui eu tenho 25 é porque é maior, se aqui eu tenho 32 é porque é maior. Então, se a soma dos rankings está maior nesses dois do que aqui, é porque a soma dos rankings aqui deu menor, a média deu pouca, né? Porque a soma dos rankings aqui deu menor, porque provavelmente tem o menor número de filhos. Solteiros tem menor número de filhos, não é uma novidade. Tranquilo? Bom, então aqui é só para a gente ter uma ideia, eu disse para vocês, né? Eu gosto de ter uma ideia do que eu acho que eu vou esperar no quadrinho de baixo, porque o teste mesmo de Kruskal-Wallis está aqui embaixo. O teste de Kruskal-Wallis, então, ele vai ser nos dado por um coeficiente de Chi quadrado, também conhecido por H. Então, se vocês forem transferir este resultado aqui para uma tabela lá no artigo de vocês, em vez de escrever Chi square, vocês vão escrever H, que é o coeficiente do Kruskal-Wallis, certo? Ó, degrees of freedom 2, degrees of freedom 2 quer dizer que tinha N menos 1, no caso grupo, né? O grupo a gente apresenta por K menos 1. Eram 3 grupos que viraram 2. E asymptotic significance, vejam, deu um P super significativo. Isso quer dizer o quê? Da mesma maneira que a ANOVA, o Kruskal-Wallis simplesmente me diz, deu diferença ou não deu diferença entre os grupos? Deu diferença entre os grupos. Ponto. Acabou o Kruskal-Wallis. Ah, professor, mas eu quero saber entre quais grupos. Infelizmente, a gente não pode fazer no olho aqui, né? Porque pelo olho eu diria que esses dois aqui, o 35 e o 32, que são os casados e os divorciados, parece que tem mais filhos do que os solteiros. Mas não dá para fazer no olho, tem que fazer algum tipo de teste post-hoc, que nem a gente fez na ANOVA. Tranquilo? Bom, aqui a gente poderia fazer, por exemplo, esse post-hoc fazendo blockspot ou boxplot, né? E aí sim, vai ter que ser meio no olho, mas talvez não seja o exame mais adequado, né? O post-hoc. Então, qual é o post-hoc que a gente deve usar? O post-hoc que a gente usa para Kruskal-Wallis chama-se teste de Nemeni. Nemeni. E esse é o post-hoc que a gente usa para o Kruskal-Wallis, certo? Mas a gente não tem esse teste no SPSS. Tcharam! Tem que achar alguma outra plataforma, algum outro teste aí, uma outra aplicativo que faça o teste de Nemeni. Né? As alternativas que a gente tem no SPSS é, pá, legal, Kruskal-Wallis deu significância, eu preciso saber entre quais grupos.
procede a uma nova e faz um post-hoc de Chefé, por exemplo. E aí vocês vão explicar que o post-hoc de Chefé acabou diferenciando os grupos de um Kruskal-Wallis. Tá errado? Não é a coisa mais adequada do mundo. O mais adequado é fazer o NMNI, mas não tem no SPSS. Então, outra maneira da gente fazer um post-hoc para o Kruskal-Wallis é fazer o que se chama de teste das medianas. Né? Mas vou dizer para vocês, talvez fique mais interessante, volta lá para a nova, procede uma nova e faz o post-hoc. E aí vocês vão ter Kruskal-Wallis com post-hoc de Chefé ou de Tuchel ou SNK, como vocês quiserem. Né? Se vocês não conseguirem fazer o post-hoc de NMNI, vão ter que fazer essa outra malandragem aí. Até rimou. Um abraço e até a nossa próxima aula.